Léo Hunt abriu os olhos para o leve brilho do sol matinal, filtrando-se pelas cortinas. Seu corpo parecia rígido, pesado, como se algo o pressionasse contra o colchão. Ele exalou bruscamente, esfregando as têmporas antes de se sentar. Algo estava errado, novamente. Suas mãos instintivamente percorreram os braços e depois o peito. Uma pontada aguda o atravessou quando seus dedos roçaram algo áspero. Seu coração disparou enquanto ele jogava as cobertas para trás e olhava para sua pele. Linhas vermelhas finas e irritadas cruzavam seus antebraços e torso, novas o suficiente para arder. Léo inspirou profundamente, sua cabeça girando. Não, de novo não, pensou. Ele lançou um olhar para o outro lado da cama. Melissa estava lá, encolhida de lado, seus cabelos dourados espalhados sobre o travesseiro. Sua respiração profunda e constante, pacífica, despreocupada. Por um momento ele hesitou. Deveria acordá-la? Faria alguma diferença? Da última vez que tentou, ela apenas sorriu, alisou seu cabelo e disse que ele estava imaginando coisas. Uma sensação de pavor rastejante envolveu seu peito, enquanto ele balançava as pernas para fora da cama e tropeçava em direção ao banheiro. Sob a luz branca brilhante, os cortes eram ainda mais vívidos, finos, precisos, como fatias de papel deixadas por algo incrivelmente afiado. Ele virou os braços, inspecionando cada marca, sua mente buscando desesperadamente por explicações. Será que ele se arranhou durante o sono? Não. Suas unhas eram curtas demais, e esses não eram o tipo de marcas que ele poderia fazer sozinho. Um calafrio subiu por sua espinha. Ele jogou água fria no rosto, agarrando a borda da pia para se equilibrar. O espelho refletia seu rosto pálido e exausto, olheiras escuras sob os olhos, uma sombra crescente de cansaço. Ele mal se reconhecia. A voz de Melissa veio suave do quarto. Léo? Seu estômago se contorceu. Ele se endireitou, respirou fundo lentamente e voltou para o quarto. Ela ainda estava aninhada sob as cobertas, seus olhos azuis piscando sonolentos para ele. Você está bem? Ela perguntou, a voz carregada de sonolência. Ele hesitou. Queria contar a ela, queria sacudi-la pelos ombros e dizer: olhe para mim, diga que você vê isso. Mas em vez disso, sua boca formou palavras que nunca saíram. Melissa se apoiou em um cotovelo, inclinando a cabeça. Outro pesadelo, Léo? A garganta de Léo se apertou. Um sonho. Foi assim que ela chamou da última vez e da vez anterior. Ele passou as últimas 2 semanas acordando assim, coberto de cortes e arranhões, apenas para receber a mesma explicação. Estresse, exaustão, talvez até sonambulismo. Estava começando a parecer manipulação, mas Melissa nunca mostrava qualquer malícia, apenas calor, preocupação e reasseguranças gentis. Ele se abaixou para sentar na cama. Acordei com mais cortes, disse. A expressão de Melissa permaneceu neutra, embora um lampejo de algo indecifrável passasse por seus olhos. Então, ela sorriu suavemente, como sempre fazia quando tentava acalmá-lo. Querido! Ela estendeu a mão, traçando delicadamente a mão pelo braço dele. Você está fazendo isso consigo mesmo. Não, disse Léo rapidamente, sua voz mais áspera do que pretendia. Ele puxou o braço e se levantou, andando de um lado para o outro. Melissa, eu não tenho unhas afiadas o suficiente para isso. Esses não são apenas arranhões. Ele exalou bruscamente, pressionando os dedos contra as têmporas. Algo está acontecendo comigo à noite e eu não sei o quê. Melissa se sentou completamente agora, sua expressão mudando para algo mais sério. Léo, disse ela gentilmente, você tem estado muito estressado ultimamente. Talvez você esteja inquieto à noite, se movendo mais do que o normal. Melissa, ele se virou bruscamente para ela, seu pulso martelando em seus ouvidos. Eu estava estressado, estava exausto. Mas isso é diferente. Ele gesticulou para os braços. Você está me dizendo que eu fiz isso comigo mesmo? Ela soltou um suspiro lento, seus lábios se comprimindo como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Talvez você devesse consultar alguém, um médico, quero dizer. Léo a encarou.
Você acha que estou perdendo a cabeça? Não, ela disse rapidamente. Rápido demais. Eu só penso que seu corpo está reagindo a algo. Talvez você tenha um distúrbio, algum tipo de problema de sono. Isso poderia explicar tudo. Ele deu uma risada amarga, passando a mão pelo cabelo. Um distúrbio, uma condição médica, algum raciocínio científico que transformaria isso em um problema lógico e solucionável. Ele queria acreditar nisso. Mas, no fundo, algo dentro dele, a parte primal e instintiva de seu cérebro, gritava que isso não era natural. Volte para a cama, murmurou Melissa. Vamos resolver isso, está bem? Léo hesitou. Então, relutantemente, se deitou ao lado dela. Ela se aninhou contra ele, sua mão descansando levemente em seu peito, sua respiração quente contra sua pele. Deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, Léo ficou acordado muito depois que ela adormeceu, encarando o teto, a leve ardência das feridas frescas o mantendo acordado. Léo sentou-se na beira da cama, encarando as mãos. Seus dedos traçaram as finas cicatrizes recentes ao longo de seu antebraço, sua pele formigando, onde os cortes começaram a cicatrizar. Não eram profundos, mas eram deliberados. Linhas retas e limpas, como se feitas com precisão cirúrgica. Sua respiração era lenta e controlada, mas dentro dele, seus pensamentos corriam em círculos caóticos. Melissa estava no toucador, escovando os cabelos escuros com uma facilidade distraída, seu reflexo calmo e composto. Ela nem sequer olhou em sua direção. Você está fazendo isso consigo mesmo enquanto dorme, disse ela casualmente, como se estivesse discutindo o tempo. Léo olhou para ela, estudando sua expressão. Não havia preocupação, nem inquietação, apenas o mesmo sorriso reconfortante que ela sempre usava quando descartava seus medos. Eu não... Ele se interrompeu. Ele já havia dito isso tantas vezes. Ele não se arranhava, não era sonâmbulo, não possuía nada afiado o suficiente para deixar marcas tão precisas. No entanto, toda manhã, novas cicatrizes apareciam, finas e vermelhas, como sussurros fantasmagóricos contra sua pele. Melissa se virou, inclinando a cabeça levemente, dando a ele aquele mesmo olhar ensaiado de simpatia. Léo, o estresse faz coisas estranhas com as pessoas. Talvez você devesse conversar com alguém sobre isso. Ele apertou o maxilar. Lá estava novamente a mesma sugestão sutil que ela vinha fazendo há semanas. Consultar um terapeuta, buscar ajuda, deixar outra pessoa confirmar o que ela vinha insinuando, que ele estava perdendo a cabeça. Ele exalou lentamente, pressionando as pontas dos dedos nas têmporas. Seu corpo parecia mais pesado ultimamente, exausto de uma maneira que o sono nunca parecia consertar. À noite, seus sonhos eram fragmentados, escapando por entre seus dedos como areia. Ele se lembrava de adormecer na cama deles, ao lado de sua esposa, quente e seguro sob as cobertas pesadas. Depois, nada, apenas escuridão. E pela manhã, cicatrizes. Quero instalar uma câmera, disse ele de repente. Melissa parou de escovar o cabelo. O ar entre eles ficou mais denso. Uma câmera? Ela repetiu. Preciso saber o que está acontecendo enquanto durmo. Um pequeno franzir de testa passou por seu rosto, apenas por uma fração de segundo, antes que ela o suavizasse. Léo, disse ela com uma risada suave, aproximando-se dele. Ela se ajoelhou ao seu lado, descansando uma mão gentil em seu braço, seus dedos leves sobre as novas marcas. Você realmente acha que isso é necessário? Ele encontrou seu olhar. Algo na forma como ela o olhava, tão paciente, tão compreensiva, fez seu estômago se revirar. Você não acredita em mim, disse ele. Ela suspirou, esfregando seu braço de forma reconfortante. Não é isso, querido. Eu só não acho que você vai encontrar o que está procurando. E se você assistir à gravação e tudo o que vir for você se arranhando enquanto dorme? Isso não vai fazer você se sentir pior? Ele não respondeu. Não podia, porque uma pequena parte dele, a parte que estava exausta e desesperada por uma explicação, temia que ela pudesse estar certa. Melissa sorriu e beijou sua têmpora. Vamos não pensar demais nisso, está bem? Vou fazer um chá para você, vai ajudar a relaxar.
Ela se levantou e saiu do quarto, cantarolando suavemente. Léo exalou, encarando a porta muito depois que ela se foi. Algo nisso não parecia certo. A forma como ela descartava seus medos tão facilmente. A maneira como sempre tinha uma desculpa. Ele levantou o braço, observando a luz capturar as linhas rosadas em sua pele. Sua própria esposa agia como se elas nem existissem, e isso o aterrorizava mais do que qualquer coisa. Léo sentou-se à sua escrivaninha, os dedos agarrando as bordas do laptop enquanto reproduzia a gravação. O brilho da tela lançava sombras sinistras pelo escritório, fazendo o ambiente parecer menor, sufocante. Seu coração batia tão forte que ele achava que poderia explodir. Sua mente gritava para ele parar, para fechar o laptop, para fingir que nunca viu o que acabara de ver. Mas ele não conseguia desviar o olhar. Na gravação em preto e branco granulada, sua esposa Melissa movia-se como um fantasma sob a luz fraca da lua. O carimbo de tempo mostrava 2h47 da manhã. Ela ainda o observava dormir, a cabeça levemente inclinada, como se o estivesse estudando, esperando. Então, quase com ternura, ela estendeu a mão e afastou o cabelo da testa dele. A forma adormecida de Léo não se mexeu. E então, ela pegou algo na mesinha de cabeceira. Léo se inclinou mais perto, semicerrando os olhos na tela, embora já soubesse o que era. Um objeto fino e brilhante capturou a luz por uma fração de segundo antes que a mão de Melissa o obscurecesse. Uma lâmina. Sua respiração ficou presa. No vídeo, os movimentos dela eram lentos, deliberados. Ela levantou o braço dele cuidadosamente, seus dedos leves contra sua pele. Então, com a precisão de um cirurgião, ela pressionou a lâmina logo abaixo do cotovelo e a arrastou para baixo em um movimento lento e controlado. Léo engoliu o bile que subia em sua garganta. Seu eu adormecido não reagiu, não se mexeu. Será que ela o drogou? Não, isso não podia ser. Ele teria notado se algo estivesse com gosto estranho na comida ou na bebida. Mas como então ele estava tão profundamente adormecido enquanto ela pausou, inclinando a cabeça novamente, como se admirasse seu trabalho. Um leve sorriso curvou-se nos cantos de seus lábios. Então, com a mesma paciência sinistra, ela limpou a lâmina com um lenço, colocou-a de volta na mesinha de cabeceira e puxou o cobertor sobre o braço dele, escondendo a ferida fresca, como se nunca tivesse acontecido. Léo exalou tremulamente, percebendo que estava segurando a respiração. Seus dedos pairaram sobre o botão de pausa, mas seu corpo estava congelado, sua mente girando. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas noites ela fez isso enquanto ele estava lá, alheio? Os próximos minutos da gravação passaram em um borrão. Melissa voltou para a cama, seus movimentos graciosos, ensaiados. Ela se aninhou ao lado dele, envolveu um braço ao redor de seu peito, descansando a cabeça em seu ombro, como se não tivesse acabado de fazer algo indizível. Léo cerrou os punhos, suas juntas ficando brancas. Seus pensamentos corriam, buscando uma explicação, uma desculpa, qualquer coisa que pudesse fazer isso fazer sentido. Talvez ela estivesse sonâmbula, talvez isso fosse algum tipo de erro bizarro, mas no fundo, ele sabia a verdade. Isso era intencional, e isso significava que ela queria que ele sofresse. Uma realização fria rastejou por sua espinha. Melissa estava manipulando-o há semanas, descartando suas preocupações, garantindo que não havia cortes nem feridas, que tudo estava em sua cabeça. Ele quase acreditou nela, quase duvidou de si mesmo. Mas agora ele tinha provas. Seu pulso batia em seus ouvidos. Ele deveria confrontá-la, deveria acordá-la agora mesmo, arrastá-la para fora da cama, exigir respostas. Mas algo o conteve. Se ela era capaz de fazer isso com ele, se estava jogando esse jogo distorcido noite após noite, então ela não estava apenas mentindo, ela estava planejando algo. O pensamento o gelou até o âmago. Léo fechou o laptop com mãos trêmulas. Pela primeira vez em semanas, a incerteza havia desaparecido. O medo, a autodepreciação, tudo se foi. Agora, havia apenas uma coisa em sua mente: a verdade. E qualquer que fosse o jogo que Melissa estava jogando,
ainda não havia terminado. Léo estava sentado em seu carro, no estacionamento mal iluminado do hotel, agarrando o volante com tanta força que suas juntas ficaram brancas. A chuva caía sobre o para-brisa, distorcendo a luz neon do prédio à sua frente. Quarto 214. Ele já havia seguido Melissa até ali 2 vezes antes, mas naquela noite, algo dentro dele o instigava a ir além. Ele precisava de mais do que suspeitas, precisava de provas. Sua respiração era superficial enquanto observava a entrada principal. Minutos se passaram antes que ele a visse sair do carro. Ela não hesitou, não olhou ao redor nervosamente, porque não tinha medo de ser pega. Essa confiança fez o estômago de Léo revirar. Ela estava fazendo isso há muito tempo. Ele a observou enquanto ela entrava no saguão do hotel, seus saltos clicando contra o pavimento, seu casaco bem fechado ao redor dela, como se escondesse um segredo. Léo exalou, forçando-se a manter a calma. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo de rastreamento. Um pequeno ponto vermelho piscava na tela. A localização do telefone de Melissa. Alguns segundos depois, o número 214 apareceu ao lado. Ele apertou o maxilar. Sua esposa estava em um quarto de hotel com outro homem. Mas isso era mais do que uma traição. Era parte de algo maior. Léo respirou fundo, saiu do carro e caminhou em direção à entrada. O ar estava carregado com o cheiro de asfalto úmido e desinfetante barato de hotel. O recepcionista do saguão mal olhou para cima enquanto Léo passava, indo direto para o elevador. A subida foi silenciosa, exceto pelo zumbido da maquinaria. Quando chegou ao segundo andar, seu coração batia contra as costelas. Quarto, 214. Léo se moveu cuidadosamente, mantendo os passos leves enquanto se aproximava da porta. Ele podia ouvir vozes, abafadas, mas claras o suficiente para distinguir os tons. Seu estômago se contorceu ao som da risada de Melissa. Não era a polidez forçada que ela usava em jantares. Era calorosa, íntima. Então, uma voz mais grave, calma, constante, pertencente a um homem que não era ele. Léo pressionou o ouvido contra a porta. Você precisa ser paciente, Melissa estava dizendo. Ele está começando a desmoronar. Ele mal me questiona mais. Uma pausa, então o homem riu. Você sempre foi boa nisso. Quando tudo acabar, ele nem vai lembrar do próprio nome. A respiração de Léo ficou presa na garganta. Tem que parecer que ele está fazendo isso consigo mesmo, continuou Melissa. Se os médicos o diagnosticarem com um transtorno psiquiátrico, o dinheiro estará no meu nome antes mesmo que o divórcio seja finalizado. Léo sentiu como se o ar tivesse sido sugado do corredor. Isso não era apenas um caso. Ela estava tentando destruí-lo. Sua visão ficou embaçada nas bordas, raiva e descrença colidindo em seu peito. Ele queria arrombar a porta, arrastar os dois para o corredor, exigir saber por quê. Mas não, era isso que eles queriam. Uma reação, prova de sua instabilidade. Em vez disso, ele exalou lentamente, afastou-se e virou pelo corredor. Suas mãos tremiam enquanto pegava o celular, tocando a tela com precisão. Ele salvou o áudio gravado, a primeira peça real do quebra-cabeça. Ao chegar ao elevador, ele lançou um último olhar para o quarto 214. Ele não ia desmoronar. Melissa e seu amante pensavam que estavam vencendo. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Léo estava sentado à mesa de jantar, encarando seu café intocado. Suas mãos repousavam na superfície lisa de madeira, os dedos tamborilando levemente contra o grão. Mas sua mente estava em outro lugar. Do outro lado da mesa, Melissa tomava um gole de sua xícara com a mesma graça nonchalante de sempre. Seus lábios curvando-se em um pequeno sorriso quase simpático. Você mal tocou seu café, ela observou, inclinando a cabeça. Ainda não está dormindo bem? Léo forçou uma risadinha cansada. Acho que está piorando. Ele esfregou a têmpora, soltando um suspiro exausto. Tenho esquecido coisas, perdido tempo. A expressão de Melissa permaneceu indecifrável, mas um brilho de satisfação passou por seus olhos, apenas por um segundo, mas Léo percebeu.
Talvez devêssemos considerar aquela clínica, disse ela gentilmente, alcançando sua mão. Eles são especializados em distúrbios do sono e dissociação. A mera menção da palavra clínica enviou um calafrio pela espinha de Léo. Ele conhecia o plano dela. Queria que ele fosse internado, declarado legalmente incapaz. Então, assim que os papéis fossem assinados, ela e seu amante estariam livres para esvaziar suas contas e desaparecer. Mas ele havia jogado bem demais, dado a eles esperança suficiente de que o plano estava funcionando. Ele assentiu, esfregando o rosto como se estivesse em profunda contemplação. Talvez você esteja certa, murmurou. Só preciso de alguns dias para organizar meus assuntos. Melissa apertou sua mão de forma reconfortante. Claro, querido, sem pressa. Ele quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. Ela achava que tinha vencido. Naquela noite, Léo se moveu com cuidado. Ele havia planejado tudo até o último detalhe, garantindo que cada passo se encaixasse perfeitamente. Suas mãos se moviam com firmeza enquanto copiava os arquivos para um pendrive. O vídeo da câmera escondida, as gravações telefônicas das conversas noturnas de Melissa, os registros financeiros mostrando suas retiradas clandestinas. Ele tinha tudo o que precisava. Exatamente às 23h45, Melissa saiu do quarto, como fazia todas as noites. Léo ouviu o leve ranger das tábuas do chão, o clique suave de seu telefone sendo desbloqueado e o sussurro abafado de sua voz. Ele está quase lá, ela murmurou, seu tom cheio de antecipação. Só mais um empurrão. Ele até disse que está esquecendo coisas agora. Uma risada baixa ecoou do outro lado da ligação. Daniel Morgan, seu parceiro no crime. Perfeito. Continue pressionando. Quando ele assinar os formulários de consentimento, ele nem saberá o que está acontecendo. Léo exalou lentamente, controlando a raiva ardente dentro dele. Ainda não. Ele precisava esperar. Pela manhã, a armadilha estava montada. Quando Léo entrou no escritório de seu amigo de longa data e advogado, Eric Sullivan, ele sentiu uma estranha sensação de calma o envolver. As últimas semanas foram cheias de incerteza, medo e raiva, mas agora tudo estava em movimento. Eric se recostou na cadeira, folheando os arquivos na tela, sua expressão ficando mais sombria a cada rolagem. Isso é inacreditável, ele murmurou. Ela realmente achou que poderia se safar com isso. Os lábios de Léo se curvaram em um sorriso frio. Ela ainda acha. Eric tamborilou os dedos na mesa. Precisamos tornar isso público. Se ela pensa que você ainda está caindo nas mãos dela, ela não terá tempo para destruir evidências ou distorcer a narrativa. Léo assentiu. É exatamente o que planejei. À noite, ele estava de volta em casa, sentado no sofá com uma expressão distante. Melissa entrou na sala, toda sorrisos, carregando 2 taças de vinho. Pensei que você poderia precisar disso, disse ela docemente, entregando-lhe uma taça. Léo a pegou, mas não bebeu. Em vez disso, virou-se para ela, seus olhos indecifráveis. Melissa, e se eu fizer isso? Ela piscou. Fazer o quê? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. E se eu me internar na clínica? Por uma fração de segundo, ela hesitou, mas rapidamente cobriu com uma preocupação fingida. Oh, Léo, ela sussurrou, estendendo a mão para tocar sua bochecha. Eu só quero o que é melhor para você. Ele estudou seu rosto, a forma como suas pupilas se dilataram, a maneira como seus dedos tremiam levemente de excitação. Ela achava que tinha vencido. Ele quase quis rir, mas em vez disso, sorriu suavemente. Está bem, vou fazer isso. O aperto de Melissa se intensificou ligeiramente. Você vai? Ele assentiu. Sim, mas preciso que você me ajude a organizar tudo. Vamos nos encontrar com os médicos amanhã. O sorriso dela se ampliou, e dessa vez ela nem tentou esconder sua satisfação. Claro, querido, eu cuido de tudo. Léo tomou um gole lento de seu vinho, mascarando a vitória que crescia dentro dele. Amanhã, o jogo mudaria. Amanhã, a máscara que ela usava tão perfeitamente seria arrancada para o mundo ver. A manhã do julgamento chegou com uma quietude sinistra. O ar fora do tribunal era fresco,
o tipo de frio que grudava na pele, infiltrando-se nos ossos. Léo estava perto da entrada, observando a multidão se reunir. Repórteres, curiosos e alguns rostos familiares de seu círculo profissional. Ele ajustou os punhos do terno, forçando-se a respirar com calma. Era isso, o ato final de uma peça distorcida que quase o levou ao limite da sanidade. Dentro da sala do tribunal, a tensão era palpável. Os bancos de madeira rangiam sob o peso dos espectadores, que se inclinavam para a frente, ansiosos para testemunhar a queda da aparentemente perfeita Melissa Hunt e seu astuto cúmplice, Neil Morgan. A promotoria havia apresentado seu caso meticulosamente, peça por peça, como um grande quebra-cabeça, revelando um quadro sinistro. E então veio o momento que todos esperavam. Meritíssimo, o advogado de Léo, Mark Dillon, dirigiu-se ao juiz com uma voz comedida. A defesa alegou repetidamente que meu cliente sofre de delírios paranoides, que suas acusações contra sua esposa são infundadas. Mas e se eu dissesse que temos provas inegáveis, irrefutáveis da verdade? Um murmúrio percorreu a sala. Melissa, sentada à mesa dos réus em uma blusa imaculada de marfim, enrijeceu. Pela primeira vez, a máscara de calma que ela usava também começou a rachar. Apresentamos a prova A, continuou Mark, acenando para a tela na frente do tribunal. Uma gravação feita dentro do quarto do Sr. Hunt na noite de 4 de março. As luzes diminuíram e o vídeo começou a ser reproduzido. A princípio, havia apenas escuridão, depois um movimento. A filmagem granulada mostrava Léo dormindo na cama, sua respiração estável, sua figura imóvel sob os lençóis. Então, a porta do quarto se abriu lentamente. Melissa entrou. Ela se movia lentamente, metodicamente, aproximando-se da mesinha de cabeceira, onde um brilho de algo metálico capturou a luz fraca da câmera. O tribunal estava em silêncio, uma respiração coletiva contida enquanto ela se abaixava, afastando o cabelo da testa de Léo, com um toque tão gentil que quase parecia afetuoso. Então, sem hesitação, ela levantou uma lâmina fina e afiada e a arrastou levemente pelo antebraço dele. Um suspiro baixo escapou de alguém na plateia. O advogado de Melissa mexeu nos papéis, remexendo-se na cadeira como se pudesse se distanciar fisicamente do que se desenrolava na tela. O vídeo continuou. Léo se mexeu, mas não acordou. Melissa o observou, sua expressão indecifrável. Então pressionou um beijo suave no corte que acabara de fazer, antes de se afastar para as sombras. A filmagem terminou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Então, o caos chegou. Repórteres escreviam furiosamente, o juiz bateu o martelo para restaurar a ordem, e Melissa, sua compostura finalmente despedaçada, levantou-se. Isso não é... Sua voz era fina, desesperada. Isso não é o que parece. Senhora Hunt, a voz do juiz era severa. Por favor, sente-se. Mas ela não conseguia. Ela se virou para Léo, seu outrora amoroso marido, que agora estava sentado diante dela, sua expressão calma, vitoriosa. Você me armou, ela sibilou, os olhos faiscando. Você sabia? Melissa, Léo a interrompeu, sua voz firme, desprovida de emoção. Eu só deixei você revelar quem você realmente é. O advogado dela se inclinou, sussurrando urgentemente, mas era tarde demais. As evidências eram inegáveis. A fachada havia caído, e quando o juiz declarou que o julgamento prosseguiria para a sentença, Melissa afundou na cadeira, um olhar vazio em seus olhos. Léo exalou lentamente, o peso de meses de tormento sendo aliviado de seus ombros. Ele havia vencido.